E aí, tudo certo? Já parou para pensar por que certas histórias fazem a gente chorar e outras nos matam de rir? Pois é, a resposta para isso talvez esteja, olha só, há mais de 2000 anos, nas palavras de um dos maiores pensadores da história. Então, bora mergulhar nessa ideia. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é essa: o que, lá no fundo, diferencia uma tragédia de uma comédia? Pode parecer algo super complexo, mas para o filósofo grego Aristóteles, a resposta é surpreendentemente simples e está toda amarrada numa única ideia sobre como a arte funciona. Para a gente começar, precisamos entender o ponto de partida dos gregos. Para eles, toda e qualquer forma de arte, seja poesia, música, teatro, tinha uma função básica: imitar a vida. A arte era basicamente um espelho do mundo. E esse conceito tem um nome: mímesis. E olha, isso não era só uma teoria, não, era a base de tudo. Aristóteles via a arte como um reflexo direto da ação humana, um espelho do que a gente é e do que a gente faz. Mas se toda a arte é uma imitação, por que existem formas tão diferentes como a tragédia e a comédia? E é aqui que está o pulo do gato do argumento de Aristóteles. Ele diz que a diferença não está no ato de imitar em si, mas no que é imitado. A grande pergunta, então, vira outra: que tipo de pessoa a arte está representando? Segundo o pensamento de Aristóteles, dá para a gente entender a humanidade dentro de um espectro moral. Sabe, de um lado a gente tem a virtude, a nobreza, e do outro o vício, a baixeza. É essa distinção de caráter que vai ser a chave para classificar a arte. A partir daí, ele divide tudo em três categorias bem fáceis de entender. A arte pode imitar pessoas que são moralmente melhores do que a média, pensa num super-herói, por exemplo. Pode imitar pessoas piores que a média, como aqueles anti-heróis cheios de defeitos que a gente vê por aí, ou, simplesmente, pessoas iguais a nós. É simples, mas é uma ideia muito poderosa. Certo. Mas como essa estrutura funciona na prática? Aristóteles diz que essa divisão não é só teoria, não. A gente consegue ver isso em todo tipo de arte, tanto na época dele quanto hoje em dia. E o mais legal é que o próprio Aristóteles usa exemplos concretos. Ele cita três pintores da época: Polídnoto, que pintava os heróis, as figuras nobres, ou seja, gente melhor. Tinha o Paulson, que pintava caricaturas, gente pior. E o Dionísio, que retratava o dia a dia, pessoas iguais a nós. Fica bem mais fácil de visualizar a ideia assim, né? E essa mesma lógica vale para a literatura, claro. Homero, com seus poemas épicos, focava nos grandes heróis, os superiores. Jacques Léofon escrevia sobre pessoas comuns, os semelhantes. E Hegémon, que foi um dos primeiros a escrever paródias, se concentrava nos inferiores, tirando sarro das falhas deles. A estrutura se encaixa perfeitamente. Então, com todas essas peças no lugar, a gente chega ao grande momento. É aqui que Aristóteles, com uma sacada genial, conecta tudo isso e define de uma vez por todas os dois maiores pilares do teatro. Tá aí, a frase que resume tudo. Aristóteles diz com todas as letras que a comédia imita os homens piores que a média e a tragédia os melhores. Pronto, a distinção é toda baseada no caráter moral dos personagens. Então, a gente pode resumir assim: a tragédia mostra pra gente figuras nobres, heróis, e a queda deles é tão impactante justamente porque eles eram virtuosos. Já a comédia, pelo contrário, mostra personagens cheios de falhas, e são os vícios e os defeitos deles que geram o riso, o ridículo. Essa divisão é a base de tudo. E é isso, um único princípio, super elegante, a imitação de caracteres superiores versus inferiores, é o que define a base de quase toda a narrativa que a gente conhece no Ocidente. É uma ideia de uma simplicidade genial. Mas Aristóteles não para por aí, não. Para deixar o argumento dele ainda mais forte, ele vai fundo na própria origem das palavras, mostrando que a história da língua também apoia a teoria dele. Vamos dar uma olhada? Ele mostra que a palavra drama vem do termo dórico drão, que significa fazer, agir. Isso reforça aquela ideia de que o teatro imita pessoas em ação, fazendo coisas. E isso era até motivo de orgulho para os dórios, que diziam ter inventado o gênero. Do mesmo jeito, a palavra comédia viria de komai, que em dórico significa aldeias. Isso porque os primeiros comediantes eram artistas que viajavam de cidade em cidade, meio que à margem, porque não eram bem-vindos nos grandes centros. Essa origem mais humilde combina direitinho com a ideia de imitar pessoas piores ou mais comuns.
Então, Aristóteles basicamente usa essa briga linguística entre os dórios e os atenienses como uma prova histórica. Os dórios usavam dran e coma, já os atenienses usavam praten e demoi. Ao mostrar as raízes dóricas das palavras, ele ancora a teoria dele numa discussão cultural real daquela época. Certo, então amarrando tudo, toda arte é imitação da ação humana. Essa imitação pode ser de pessoas melhores, piores ou iguais a nós. A tragédia foca nos melhores, a comédia nos piores. E essa ideia tão simples é a base de tudo. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Se Aristóteles estivesse vivo hoje, assistindo aos nossos filmes, séries, lendo nossos livros, que tipo de pessoa ele diria que a gente está mais interessado em imitar? Nós estamos mais focados nos heróis, nos vilões ou num reflexo de nós mesmos? Fica aí a reflexão.